Fala, meus queridos, hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre aclimatação de ciclídeos africanos. E por que de ciclídeos africanos? Porque eles vivem em águas, né, em água doce, obviamente, só que com parâmetros completamente diferentes do que nós estamos acostumados a ver, como por exemplo nos amazônicos, né? São ciclídeos aí normalmente de águas bem alcalinas, em algumas situações bem duras. Então, eles precisam de uma atenção especial no que diz respeito principalmente à questão da aclimatação, beleza? Então no vídeo de hoje, além de mostrar para vocês aqui alguns dos que chegaram recentemente aqui no meu aquário e falar também um pouquinho da inserção, eu vou falar principalmente sobre a questão aí da aclimatação deles e o porquê que é tão diferente assim, beleza? Não vou ficar enrolando muito aqui não. Ontem eu fui lá no meu amigo Thiago da Abissal Aquarismo e peguei 5 Placidochromis Pherochilus, que é esse carinha aqui. Olha aqui o Placidochromis Pherochilus como é que fica na fase adulta. Eu já tinha um e peguei mais 5. Peguei uma Cyanochromis freyeri, que é aquela que tá lá atrás, famoso iceberg. E também peguei uma Olonocara Mailand Apache. Adicionei os 7 de uma vez aqui no aquário. Sendo que durante a semana eu já tinha pego mais um, que é essa daqui, ó, a Olonocara candense. E aí ontem eu adicionei 7 de uma vez aqui. Por quê? São ciclídeos africanos. Então o ideal é quanto maior o número de ciclídeos africanos que vocês adicionam nos seus aquários, menor a chance de um deles morrer por causa de perseguição dentro do aquário. Se eu chegasse aqui e adicionasse somente um, com um aquário relativamente vazio, que meu aquário estava relativamente vazio, eu só tinha o Placidochromis Pherochilus, o Milomo, o Euchilus, a Mararox e também a candense, que estava há pouco tempo aqui no aquário, né? Eu tirei mais alguns, aí também a fêmea de Protomelas similis. Então eu estava com poucos ciclídeos aqui dentro. Provavelmente eu adicionando um ou dois, esses exemplares ou esse indivíduo seria intensamente perseguido por todos os outros que estão aqui no aquário, porque a ideia deles inicialmente é mostrar que tem uma hierarquia, né? E aqui no meu aquário, por exemplo, aquele cara ali é o topo da hierarquia. Depois daquele cara ali, vem aquele cara lá, que é a Mararox, né? E depois da Mararox vem meu Placidochromis Pherochilus Tanzânia. Então tem uma hierarquia aqui dentro do meu aquário e a ideia deles é justamente mostrar aos recém-chegados qual é essa hierarquia e onde ele vai ficar dentro dessa hierarquia. Na maioria das vezes, o recém-chegado ele não reage tão bem. Ele é dominado inicialmente, isso faz com que ele vá apanhar dos outros, ele vai ser perseguido pelos outros, isso pode ocasionar a morte do peixe. Seja por pancada, seja por exaustão, porque o peixe fica assim cansado de tanto fugir dos outros, porque é um contra vários outros, né? Então ele vai ficar cansado. Em algumas situações ele pode chegar até a pular do aquário em aquários, né, que não tem tampa. Então é importante, né, principalmente em aquários aí com peixes recém-chegados, vocês tamparem muito bem. Fiquem ligados nisso, que nas primeiras noites a probabilidade de um deles pular é muito alta justamente por conta dessa perseguição inicial. Aqui no meu aquário, quando eu vou adicionar peixe, eu procuro introduzir vários de uma vez só, ainda mais quando tem diferença de tamanho. Vocês podem perceber que aqui dentro do meu aquário também tem uma diferença em relação ao tamanho dos recém-chegados comparados aos que já estavam aqui. O que eu recomendo é que vocês não coloquem num tamanho que eles vão, que eles caibam na boca dos outros, né? Aí é muito arriscado, né? Mas aqui eu já tenho experiência e com esse tamanho eu sei que eu não vou ter problemas em relação à predação dos outros. É claro, vocês vão ver aqui uma hora ou outra eles se perseguindo. Isso é normal, né? Anormal é quando tem um só apanhando de todos, aí é muito perigoso. Então aqui sobre essa questão da chegada, o ideal é sim, vocês adicionarem uma boa quantidade aí de pelo menos uns 4 ou 5. O que eu fiz aqui para não adicionar um de cada vez, né? Eu esperei o Thiagão lá da Abissal trazer para mim os peixes, né? Chegaram os Placidochromis Pherochilus, Matheus, beleza, deixa aí que já vou pegar. Aí depois que chegou o Mailand Apache e o iceberg, eu fui lá e peguei todos e soltei todos aqui dentro do aquário. E assim vai ser se eu for adicionar mais, né? Que eu acho que aqui, para esse aquário agora, né, eu não pretendo adicionar mais peixes. Mas se eu for adicionar mais peixes, eu vou adicionar pelo menos 5 de uma vez só. Para que essa perseguição que vai rolar, é inevitável, para que essa perseguição do dominante, né, ou dos primeiros aí na hierarquia do aquário, né, ela não fique focada em apenas um ou dois. Ela vai se dispersar
para os outros, né, que foram inseridos juntos dentro do aquário. A ideia de adicionar vários ciclídeos africanos ao mesmo tempo no aquário é basicamente essa, e isso vale principalmente para ciclídeos africanos do lago Malawi. Os ciclídeos africanos do lago Tanganica, pode ocorrer isso? Pode sim, mas na maioria dos casos não é tão intenso quanto os ciclídeos africanos do lago Malawi. Beleza? Agora o que eu quero falar com vocês é sobre a questão da aclimatação. Eu vou até ilustrar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor o porquê que a aclimatação dos ciclídeos africanos é diferente. Então, pessoal, vamos lá. Peguei aqui um saquinho para ilustrar para vocês e como é que funciona essa questão da aclimatação dos ciclídeos africanos. Ciclídeos africanos, né, tem água, né, eles são mantidos em aquários com pH alcalino. Lago Malawi e Lago Victoria, normalmente pH aí de no mínimo 7,5. Tendo isso em vista, né, para quem me acompanha há mais tempo sabe, já falei isso em outros vídeos, a amônia em pH alcalino é mais tóxica, porque ela fica liberada em sua forma tóxica, que é o NH3. Né? Quanto mais baixo o pH, por exemplo, ela fica mais livre na sua forma NH4, que não é tóxica para o peixe. Então, o que interessa para a gente é o pH alcalino. No pH alcalino, nós temos amônia, de verdade, o NH3. O NH4, no caso, é amônio. O NH3 é o que a gente deve evitar ao máximo nos nossos aquários, né? No caso que tenha contato diretamente com o nosso peixe, que ele vai, basicamente, queimar as brânquias dos seus peixes. E aí, o que acontece quando o peixe está aqui dentro do saquinho? Né? Durante a viagem, o peixe vai respirar, obviamente. Né? Ele respirando, ele converte oxigênio em CO2. Né? E aí vai ficar o CO2 livre aqui dentro. Né? E também vai excretar, ele vai mijar, vai fazer xixi, vai fazer cocô aqui dentro do saquinho, né? Ele vai defecar, né? E nisso ele vai gerar matéria orgânica e consequentemente vai gerar amônia. Então, aqui dentro está na forma segura, por quê? O CO2, ele reduz, ele abaixa o pH, ele joga o pH para baixo, então ele acidifica a água, né? Vamos dizer assim. Então ele acidificando a água, ele vai fazer com que a amônia que vai ser gerada aqui, ela não vai ser gerada na sua forma tóxica, e sim na forma não tóxica, que é o NH4, o amônio. Então, enquanto o saquinho estiver fechado, com CO2 aqui sendo produzido, né, o amônio com pH mais baixo, ainda está num formato seguro para o peixe. O problema é depois que você vem aqui, abre, né, e o oxigênio, o CO2, como ele é muito volátil, né, ele sai rápido e entra o oxigênio, né, e o oxigênio ele vai fazer aí com que na verdade ele vai desfazer, né, essa reação química. Ele vai voltar a fazer com que o pH suba e consequentemente o NH4 vai voltar a ser NH3, que as moléculas de hidrogênio vão se desprendendo, vamos dizer assim, né, da molécula de amônia, transformando, né, em amônia mesmo, amônia tóxica, o NH3. Os ciclídeos africanos na loja, normalmente, eles são mantidos em pH de, no mínimo, 7,4, 7,5, que já é um pH alcalino. Eles vão sair da sua origem com um pH mais alcalino e durante a viagem o pH no saquinho vai cair, eles vão produzir amônia, como eu falei anteriormente aí para vocês. Né? E quando chegar na casa de vocês, vocês vão ter que aclimatar no aquário de vocês, certo? O que eu recomendo para vocês fazerem, para vocês não terem problemas, né? Numa eventual situação dessa, de vocês abrirem o saco e forem aclimatar, despejando água devagar, de forma lentamente, né? Você pode fazer com que, não vou dizer que o seu peixe vá morrer ali dentro do saquinho, mas ele vai sofrer, ele vai passar por um estresse bem maior. E esse estresse pode afetar o futuro dele no seu aquário. Ele pode desenvolver alguma doença por conta desse estresse que foi gerado dentro do saquinho de transporte. Então, o que eu recomendo vocês fazerem, principalmente se for adquirido aí peixes de longas viagens. Você simplesmente vai pegar o saquinho do peixe e vai fazer isso aqui, ó, no seu aquário ou no aquário quarentena. Você vai colocar, vai deixar aqui, ó, 20 minutinhos igualando a temperatura, né? Principalmente, você vai igualar a temperatura que está dentro do saco com a temperatura do seu aquário com o saco fechado. Como eu falei sobre o fator temperatura aqui, né? Vamos fingir que ele está aqui igualando a temperatura. A questão da temperatura é o que menos vai influenciar, no caso, na questão da aclimatação. Por quê? Em poucas diferenças assim, de temperatura, por exemplo, a temperatura do saquinho está 23 graus, né? E a temperatura do teu aquário está 27. Se você pegar teu peixe dessa temperatura e jogar no teu aquário, né, que está com 27 graus, ele não vai passar por um choque térmico, né? O choque térmico ele vai sentir mesmo, né, se ele sair de uma água que está 30 graus para uma água que está 18 graus. Né? Aí sim
ele vai sentir um grande choque, ele pode morrer ali em questão de poucos minutos. Mas no sentido de você tirar ele de uma água de 23 graus, botar para 27, ou vice-versa, né? Tirar ele de uma água tá 30 graus e botar para uma água que tá 27, isso não vai causar estresse, assim, quase nenhum. Não vou dizer que não vai causar estresse. Causa, obviamente, um estresse. Você vai estar tirando uma temperatura e botando uma outra que já é diferente, só que não vai ser um choque térmico que você vai causar no animal. É muito pior você pegar o saquinho e ficar gotejando por meia hora, 40, uma hora, do que você pegar o peixe e soltar no seu aquário, seja o aquário principal ou o aquário quarentena. É mais perigoso ainda ele passar por esse processo, né, que eu comentei para vocês anteriormente, que da geração da amônia, né, dessa reação química que é causada quando você abre o saco. Mais uma vez, quando você abre o saco, né, o CO2 vai sair, vai entrar oxigênio, vai desfazer a reação química que aconteceu durante o processo do transporte, o pH, consequentemente, vai subir e vai levar a amônia junto com ele, né? Então, nesse caso, a amônia é muito mais perigosa, que a gente deve evitar nos nossos aquários, principalmente em aquários aí, né, em aquários e no transporte também, de ciclídeos africanos, de peixes marinhos também. Então, basicamente, o que eu recomendo vocês fazerem é isso aqui, ó. Vocês vão pegar, eu vou fazer uma molhadeirazinha aqui, mas vocês vão pegar, vão abrir o saco, fiz até um corte aí porque eu sofri, fui eu que fechei, mas eu mesmo sofri aqui. Abri o saco, vocês vão colocar lá no aquário de vocês, ou então vai pegar uma baciazinha e vão começar, ó, a adicionar água. Eu já recomendo fazer um meio a meio já de cara, metade a água do saquinho, aí completa a outra metade, vamos dizer assim, né, com água do aquário. Completou com a água do aquário, deixa, ó, 15 minutinhos aclimatando, né? Se você usa algum tipo de medicamento aí para fazer desinfecção, como por exemplo o Clean, já joga um Clean, deixa o Clean aí durante esses 15 minutinhos, e logo depois, logo em seguida, você vai tirar o peixe, jogar o peixe no aquário e vai descartar essa água. Essa água aqui não vai ser utilizada. Beleza? Você vai descartar essa água e o peixe vai estar lá. Eu recomendo sempre a galera adicionar no aquário quarentena, no aquário separado. Não necessariamente vai ser uma quarentena, o peixe vai ter que ficar um mês ou 40 dias ali dentro. Às vezes aquele peixe acaba passando uma semana ou menos de uma semana, para você poder observar se ele não vai demonstrar no pós-viagem nenhum sintoma de alguma doença. Pode ser sim que durante o transporte ele se estresse, né, e seja uma brecha em uma porta de entrada para ictio, por exemplo. Eu já vi isso acontecer. Então, essa semana que eu recomendo para o pessoal deixar o peixe separado, esses 7 dias, é justamente para ele poder observar o peixe, como é que ele vai demonstrar o comportamento ali dentro do aquário. Um aquáriozinho, é claro, com um oxigenador pelo menos, um termostato. E aí você vai observar também se ele vai estar comendo, o que ele vai estar comendo. Se ele não estiver comendo, já é mais um sintoma aí, de repente, uma possível doença, algum possível problema intestinal. Inclusive também pode desenvolver durante o processo de transporte por conta do estresse, né? Já vi também isso acontecer, o peixe no local de origem estar bem, comendo bastante lá na loja. E depois da viagem, ele chega no aquário do cliente ou no aquário do aquarista, e aí ele para de comer, não come nada. Já vi isso acontecer. Então eu recomendo esse aquáriozinho para vocês separarem, para vocês poderem observar os primeiros dias, antes de vocês adicioná-los dentro dos seus aquários, beleza? Então, galera, eu acho que esse vídeo era um dos que faltava para fazer aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre essa questão de como adicionar e como aclimatar os ciclídeos africanos da melhor forma possível. Não vou dizer da forma correta, porque eu acredito que tem outras formas de vocês fazerem o processo de aclimatação, também o processo de adicionar. Eu mostrei como eu faço e como eu acho que é a forma mais correta. O que eu mostrei aqui no vídeo hoje para vocês é a forma que eu faço e a forma que eu considero, que eu julgo a mais correta dentro de todo esse tempo aí que eu tenho já criando ciclídeos africanos. Já usei sim outras formas de fazer aclimatação e também de adicionar os peixes no aquário. Só que a que melhor se saiu foi essa que eu comentei durante o vídeo aí para vocês. Pode ser que futuramente eu mude de ideia e faça uma outra forma de adicionar, ou até mesmo de aclimatar? Sim, pode, com certeza. E eu vou voltar aqui para fazer vídeo para vocês. Mas acredito que até quando esse vídeo aqui que vocês estão assistindo estiver no ar, eu estarei fazendo a mesma forma de aclimatação, né, e de adicionar os peixes aqui dentro do meu aquário, beleza? Então isso era uma dúvida muito frequente, né? Muitas pessoas já me perguntaram como eu adiciono e como eu aclimato os peixes. Espero que esse vídeo possa sanar as dúvidas de vocês. Se restaram dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu vou me esforçar para responder a todos vocês. E queria agradecer mais uma vez aí, ó, Tiagão da Abissal Aquarismo, que está fortalecendo a gente, conseguindo trazer os nossos peixinhos aí, ó,
Placidocrons chinoquilos, Mailandia Apache com um padrão fantástico. Olha o padrão dessa Apache, pequena ainda, cara. Tá linda demais. Os fenoquilos estão lindos. E essa Fryer, irmão, essa Fryer, esse iceberg, né, ele tem um potencial gigantesco. E aos poucos a nossa fauna aqui vai tomando forma. Eu tinha falado pra vocês que eu ia refazer a fauna do aquário. Então, tá aí. Em breve mais novidades, porque tem mais aquário pra montar. Valeu, meus queridos. Tamo junto. É nóis. Fiquem todos com Deus e fui!